Agora eu vou falar sobre o quarto personagem dessa história sinistra, tá? O quarto personagem, o criminoso que levou 40 anos para ser preso, que é o líder da matilha. O líder da matilha é aquele que está interrelacionado àquela história que eu contei para vocês das Três Belas, se lembram? Eu tô falando até então de criminosos locais, tá? Porque eu não tenho como falar sobre criminosos de facções criminosas que estão na Bolívia, no Paraguai ou sabe-se lá mais aonde, né? Eu nunca pisei em nenhum desses países e sinceramente nunca vou pisar. Então assim, como é que eu posso falar desses líderes aí das facções criminosas que estão tão interessados na minha pessoa, né? Não tenho como falar dessa gente, né? Assim como eu também não tenho como falar sobre o líder do PCC que está em Santo André, né? Nunca pisei em Santo André, né? Então assim, essas pessoas, de certa forma, né, elas estão tão interessadas assim por conta dos criminosos que estão dentro desses presídios locais, tá? É por conta desses presídios locais que toda essa esfera gigantesca de poder, que toda essa situação se articula e acontece, tá? É por conta desses criminosos. E então você tem toda uma situação ocorrendo, de toda uma esfera de poder acontecendo, sendo gerida, sendo articulada, né? Que está por trás de coisas que eu não faço a mínima ideia, né? Não faço a mínima ideia. Nada disso está dentro do meu escopo de compreensão. O meu escopo de compreensão está dentro da minha vivência, dentro daquilo que faz parte da minha realidade cotidiana, né? Então, assim, o líder da matilha fez parte da minha realidade cotidiana, né? Quando eu cheguei aqui, ele era o milionário do lugar, era um empresário bem-sucedido, era a pessoa para quem todo mundo fazia corte. E, ao mesmo tempo, era o membro mais gritante da máfia local, entendeu? Era assim, era o membro mais poderoso dessa máfia local, né? Carro não deveria nem estar circulando, né? Mas enfim, aqui no interior é assim, é lotado disso, tá? É lotado. Enquanto a gente passa na capital por, como é que se diz, por vistorias tão rigorosas, né? Aqui você praticamente não tem nada disso. Então, qualquer pessoa com o pior carro do planeta Terra dirige, entendeu? Dentro de toda essa região, né? E como tudo é muito longe, né? A gente praticamente não tem sistemas de ônibus e tal que passam assim a cada intervalo de horas muito distantes uma das outras, né? Você tem essa necessidade das pessoas andarem com esses carros, né? Que não deveriam nem estar andando, mas enfim. Então assim, o líder da matilha, ele era esse cara endeusado, né? E é interessante que a gente vai falar dele exatamente quando a gente chega, né? Na cidade onde ele administrou todo o poder dele, né? Durante esses 40 anos. O negócio do líder da matilha, ele começou numa infraestrutura na época em que ninguém tinha essa ideia, né? Que era a infraestrutura de você gerenciar, de você articular, tá? Como eu poderia dizer, um sistema de transportes nessa região. E esse sistema de transportes, que hoje a gente sabe que é dos maiores braços, né, de uma das maiores articulações das facções criminosas, que é o sistema de transporte utilizado para transporte de cargas, é onde você coloca droga por baixo dessas cargas, tá? Eu posso dizer assim que ele deve ter sido pioneiro nisso daqui, por isso a família dele ficou milionária, tá? E aí foi muito dinheiro que essa gente ganhou, muito dinheiro, tá? Só que ele tinha dinheiro, mas ele não tinha o principal dentro dessa região, que é a mesma coisa como acontece numa cidade grande, né? Que é essa esfera de você ter o poder, o status dessas famílias fundadoras. Essas famílias fundadoras daqui foram as famílias pioneiras aqui nessa região, né? Que fundaram todas essas cidades daqui, né? E essas famílias pioneiras, elas têm um grande poder aqui, no sentido, né, de que elas fizeram parte das esferas políticas, né, das prefeituras, das secretarias, de cargos públicos. E ele não tinha isso, ele não tinha esse status dessas famílias pioneiras. E ele arrumou muita confusão com várias dessas famílias pioneiras, a maioria delas ele trouxe para o lado dele, tá? Que essa é uma articulação que, no fim das contas, o crime organizado ele é muito eficaz, tá? Em trazer para o lado,
conseguir articular alianças, né? Aqui a gente já tá chegando no ponto daquele dia do atentado, tá? Ó, foi ali na frente, né, onde o caminhão jogou. Hoje eu, graças a Deus, tô sem ninguém atrás de mim, né? Mas foi ali na frente, ó, onde eles jogaram a caixa. Vocês vão ver ali na frente, né? Ali tem um radar, só que esse radar ele não funciona, tá? Tá vindo alguém aqui pela minha direita. Esse radar aí, ele não funciona. Então, eu sempre freio mesmo assim, né? Mas não serve pra nada, tá? Agora o cara vai me fechar bem na hora do negócio aqui. Vamos lá. Vamos esperar ele passar, né? Igualzinho aquele dia. Passou, amigo? Foi, né? Então tá. Então vamos lá. E foi aqui, né? E aí, o que que você tem, né? Todo mundo sabe que esse negócio aqui não funciona, por isso eles passam toda, tá? Então você tinha essas famílias fundadoras e várias delas ele arrumou confusão e confusões assim daquelas do Arco da Velha, porque ele sempre foi conhecido por ele emprestar dinheiro, né? Então ele trabalhou aqui como agiota, né? Então esse mesmo dinheiro que vinha, né, que era oriundo do crime organizado, esse mesmo dinheiro ele utilizava para poder trabalhar com agiotagem aqui nessa região. Então ele foi um dos maiores agiotas daqui, tá? E com isso ele também tinha um monte de gente que devia favores a ele, né, por conta da agiotagem. E também tinha toda essa estrutura, né, gigantesca, de certa forma, de você ameaçar as pessoas, né? Então as pessoas que deviam a ele, as pessoas que estavam, né, por trás de situações em que ele não tinha acesso, né, dessas famílias fundadoras. Então você tinha aí, né, uma infraestrutura que estava fora, né, do escopo, né, de poder dele. E com isso, né, com toda essa situação, tem uma moto aqui me emparelhando pela direita, né? Vamos lá, vamos seguir, né? Então assim, você tinha toda essa infraestrutura em que ele não tinha inter-relação. E essas pessoas tratavam ele como ele era, como um mafioso, né? Porque é como se você tivesse assim aquela classe alta, né, da sociedade, vamos dizer assim, né? Essa classe alta da sociedade olhando para esse criminoso traficante, né? Com toda aquela sua arrogância, né? Com toda aquela sua estrutura, né? De que não faz parte daquilo, né? De que o dinheiro não é oriundo do crime organizado. Então você tem toda essa situação ocorrendo. E aí você tem, né, várias situações vexatórias que ele passou nesse sentido e várias pessoas que ele ameaçou a vida, a família dele inteira ameaçava. Enfim, são assim histórias que eu passaria o dia contando, né, dos bafões do líder da matilha com essas famílias fundadoras aqui, tá? E essa grande maioria, né, quando ele chegou ao poder, porque o sonho dele era esse, né, era poder ganhar esse status de estar no poder, tá? E uma boa parte da população, eu posso colocar aí 55% da população, ou seja, uma maioria, né, da população, né, simplesmente se articulava, né, nessa situação de se beneficiar dos crimes que ele cometia, né? Ou fazia parte de um esquema de laranjas, tá? Que ele foi assim a pessoa que mais tinha laranjas nessa região. Ele começou com uns 30, tá? Com uns 30 laranjas. Então daí você já tem uma noção, né, do tamanho do pepino. E aí, então você tinha toda essa infraestrutura, né, em que ele... Aqui é um outro bairro, tá? Aqui chamado bairro Atlântida, né, que ainda é de Pacaembu ainda, né? É um bairro super, ultra, mega pobre, sem infraestrutura nenhuma. Assim, enfim, né, você tem que realmente entender o que a população passa, tá? O que a população passa. Então, você tinha, né, esse esquema gigantesco de pessoas que lavavam dinheiro, tá, para esse criminoso, né? E você tinha também toda essa esfera, né? Essa esfera de poder em que... Vamos seguir esse? Vamos, tá? E você tinha toda essa esfera de poder que não estava articulada diretamente com a política, né? Que estava articulada com esses outros tipos de crimes.
E quando ele chegou ao poder, ele pôde fazer assim como eu poderia dizer, uma reestruturação de tudo, né? A partir do momento em que ele conseguiu reestruturar a política para deixar ela favorável às coisas que ele já fazia, né? Tanto é que ele cresceu muito dentro do crime organizado durante o período em que ele esteve no poder, tá? E você também tinha, de certa forma, a utilização de recursos públicos, recursos dessa prefeitura, né, dessa localidade, que foram utilizados para que você pudesse ter aí um esquema onde você tinha muita gente lavando dinheiro, lavando esse dinheiro do erário público, lavando esse dinheiro, né, dos recursos públicos. E você, no final das contas, tinha uma população que fazia parte disso, tá? Que lavava dinheiro cotidianamente, lavava dinheiro em banco, tá? Que recebia aí, vocês já viram mais ou menos quanto o crime organizado paga, né? São R$2.000 para as pessoas guardarem drogas dentro da sua casa. Ou seja, para você poder transformar a sua casa num guarda-roupa de drogas, é R$2.000 por mês, né? Que a pessoa recebe, que bate totalmente com aquele dado do IBGE, né? Quando o IBGE teve aqui, né? E você ainda tem essas pessoas que são trabalhadores sem escolaridade nenhuma, como geralmente, né? Esses trabalhadores braçais que desempenham serviços braçais, que ganham menos que isso, que ganham aí R$200, né? Gente que ganha R$500 para poder dar um nome, né? Para essas facções criminosas, né? Para poder lavar dinheiro, né? E aí você tem também toda essa infraestrutura, onde você tira do recurso público e você também lida com esse crime organizado, né? Então, você tem uma situação que é quase como estrutural. É como se tudo tivesse sido corrompido. E realmente foi o que aconteceu, tá? Só que esse líder da matilha, ele extrapolou todos os poderes que vocês possam imaginar. Porque é um cara que vinha impune desde o primeiro estupro que ele cometeu há 40 anos atrás. Ele vinha numa escalada, num crescimento gigantesco dentro do universo do crime. Gigantesco. Aquela punição lá, que se, como eu falei naquele vídeo das Três Belas, se ele tivesse sido punido lá atrás, a gente não estaria lidando com esse criminoso hoje. Lidando com toda a articulação que ele desempenhou dentro de toda essa rota caipira, tá? Com a ideia dele, é óbvio que surgiram vários outros que tiveram a mesma ideia. Então, várias famílias daqui tiveram essa ideia de transportar drogas através do sistema de transportes, tá? Principalmente construção civil foi uma das que mais executou esse tipo de transporte aqui. Principalmente dentro da cidade de Pacaembu, tá? E aí veio Junquerópolis, teve gente que saiu de Junquerópolis, né? Que é a cidade do Monte. Teve gente que vem de Dracena, enfim. Você tem toda uma rota aí, tá? De remessa dessa droga que é feita por esses caminhões de transporte, tá? Vários caminhões locais e caminhões que vão para outras cidades com destino, né? Para as capitais ou com destino para o narcotráfico que fica no exterior. Então você tem aí toda uma situação em que todo mundo se beneficiou com o crescimento desse criminoso. E a impunidade que ele teve só fez com que ele piorasse. Ao ponto, entendeu, dele gerar uma situação em que ficou impossível que ele não fosse pego, tá? Impossível. Porque ele se achava, assim, o criminoso do criminoso, né? Ao ponto dele ameaçar autoridades na cara das autoridades. E aí a coisa ganhou uma proporção, assim, gigantesca. E aí foi aí que ele foi pego, né? Foi aí que realmente ele foi preso pela primeira vez, né? E aí as autoridades ficam possessas, né? A história desse criminoso, né, com o meu marido, ela perpassa o fato de que simplesmente o meu marido foi a pessoa de segurança, ou seja, aquela que jamais daria nenhuma informação para ele dentro de um ambiente onde tinha muito corrupto, tá? Então a raiva dele, né, o ódio dele, da família dele, né, dos parentes dele, das famílias que se relacionam com ele, né, está exatamente nesse fato, no fato de que ele não ficou sabendo dessas investigações, porque ele pagou muita gente, tá? Era carro que vocês não têm noção, porque ele pagava tudo no carro, né? Então, assim, era carro que vocês não têm noção. Era gente circulando com 6 veículos, com 7 veículos, com 8 veículos dentro de uma garagem, tá? Esses carros, eles todos estavam no nome dos laranjas deles, tá?
Então essas pessoas, elas não tiveram a possibilidade de ter esses veículos no nome delas, né? Mas ele lavava dinheiro através dos bancos nos consórcios. E aí eram esses consórcios que faziam com que a pessoa ganhasse o consórcio e aí recebesse bem. E tudo isso era mancomunado com gerente de banco, tá? É uma situação assim que, olha, vocês não querem nem saber o que é o sistema bancário dentro da Rota Caipira, tá? São coisas assim. E aí você vai ficar possesso, né? Porque você tá lá pagando o seu consórcio bonitinho, né? E enquanto isso, os belezinhas do crime organizado estão todos passando à sua frente, né? Por isso que eu nunca fiz um consórcio na vida e nem nunca vou fazer. Porque eu não confio nessa esfera, tá? Não confio. E aí, como ele arrumou essa grande confusão, né? Só restou pra ele um único caminho, né? A prisão. E mesmo assim, olha, mesmo assim foi difícil, hein? Mesmo assim foi difícil esse cara ser preso, hein? Mesmo assim foi difícil. As articulações políticas que ele já tinha criado, que ele já tinha desempenhado em toda essa região, deram a ele uma situação assim de uma proteção incrível, tá? Incrível, 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 incrível. Mesmo depois de tudo isso. E no fim das contas, muitas dessas autoridades morrem de medo dele, tá? Morrem de medo dele. Porque ele saiu ameaçando todo mundo, né? Ele saiu ameaçando, ele sacou da cartola o documento falso, sacou da cartola o maligno e toda a rede de crime organizada deles, né? E aí pipocou, era casa de autoridade sendo invadida por bandido que vocês nem conseguem imaginar, entendeu? E aí o negócio ganhou assim uma proporção. Aliás, era uma coisa interessantíssima durante as gestões dele, né? Ele sempre fazia isso. Quando ele, antes dele ser eleito, ele criava uma situação em que ele dava um salvo-conduto para os criminosos poderem, né, assaltar tudo quanto era residência. E aí a vida da população virava um inferno, vocês não têm noção. E aí depois que ele era eleito, ele mandava todo esse pessoal se recolher e a partir daí eles iam trabalhar só com a lavagem de dinheiro. Para gerar aquela sensação de que nas gestões dos outros prefeitos, né, nas gestões das outras autoridades, essas gestões eram gestões inseguras. E com ele dentro dessa esfera de poder, tudo podia acontecer, sabe? Tudo era possível, né? Tava todo mundo protegido ali, né? Enfim. E o esquema de compra de votos, né, desse pessoal era assim, era gritante, era céu aberto, tá? Era assim, era gente aparecendo com nota de papel, nota de dinheiro, né, rasgada ao meio, que vocês não conseguem nem dimensionar. Nem dimensionar, tá? Assim, não dá pra dizer. Não dá pra dizer, porque o negócio era muito feio mesmo, tá? Muito feio. Então, você tinha toda essa infraestrutura, né, que perpassava todas essas relações de poder. E aí essa pessoa que ninguém conseguia colocar na cadeia, né? Que levou assim tanto tempo, né, para que ele fosse punido. E essa sensação de impunidade, né, que perpassa gerações, né, ela gera esse descrédito da população. A população fica realmente pensando, caramba, o que é isso, né? Eu nunca na minha vida vou conseguir ver, né, a justiça sendo feita, né? E infelizmente eu tenho que admitir para essas pessoas que a maioria delas não vai ver mesmo não, tá? A maioria delas não vai ver mesmo não. Porque mesmo numa situação como essa, onde finalmente, né, esse criminoso vai ser preso depois de 40 anos cometendo crimes, ainda assim ele não vai ser preso por todos os crimes. Ainda assim ele pegou uma pena que, na minha opinião, é extremamente pequena. Para as autoridades é assim, meu Deus do céu, acabou a vida dele. Mas pro nível de crime que ele cometeu, sem sacanagem, é brincadeira de criança, é palhaçada. A pessoa acha que eu realmente, sabe, vou ter algum respeito por uma autoridade dessas. Eu não tenho como ter. Eu não tenho como ter. A partir do momento em que essa pessoa não foi punida da forma como ela deveria ter sido punida, tá? E que essa impunidade gera para os criminosos um empoderamento, que é o que esse cara, no fim das contas, acabou acontecendo. É isso, é essa sensação de que, sabe, você vai fazer qualquer coisa, você vai cometer todo tipo de crime e nada vai acontecer com você, tá? É essa sensação. É isso aí que acontece. Então não tem jeito, você realmente vai ficar aí dentro
dessa esfera, né, dentro dessa situação, onde você simplesmente vê o mal em ação, vê o mal, vê toda essa criminalidade fazendo o que quer e o que não quer dentro desse local. Realmente você vê isso. E aí a população fica assim, né, um descrédito, porque ninguém é punido, e ao mesmo tempo, né, os criminosos se achando. Por isso que o fantasma do telhado se acha, né? Ele é o protegido, né? Ele é o ungido, né? Ungido pelo tráfico. Então, assim, a gangue do telhado é toda ungida, né? Ao ponto de vocês verem tudo isso que a gente está presenciando, né? E você vê essa esfera de poder corrompida, tá? Numa rota que, sinceramente, ela é uma rota de inferno, é uma rota de desastre, é uma rota de miséria. Esse é o apelido que toda essa região tem aqui, né? Para São Paulo, capital, tudo é chamado aqui de corredor da miséria, né? E é exatamente isso, porque é um local onde só tem presídios, não tem fábricas, você tem infraestruturas, né? Infraestruturas totalmente corrompidas, né? Infraestruturas totalmente corrompidas. E aí você tem aí toda essa situação, toda essa relação, entendeu? De um crime que simplesmente vai passar impune, de um crime que vai ficar. E que as pessoas nunca vão ver justiça, né? Nunca vão ver justiça. Então você tem tudo isso, você tem toda essa esfera ocorrendo, né? Você tem toda essa situação onde você vai morrer e você não vai ver justiça sendo feita. E aí a população fica assim, né? Fica ao Deus dará, né? Fica assim, incrédula, né? Com todas as autoridades, incrédula, né? Com todo esse sistema de corrupção, incrédula, né? Com toda essa situação, incrédula com a justiça, esperando assim qualquer migalha, né? Qualquer atitude, né? Qualquer, no fim das contas, sensação, pelo menos sensação de justiça, né?